Uma crise, a gente passa aqui dos conceitos fundamentais para características da crise, né? Uma crise, ela apresenta alguns indicadores que lhe conferem características específicas e dimensionam a importância das instituições policiais estarem devidamente preparadas para conduzir todas as fases de um gerenciamento de crise. E são elas a imprevisibilidade, a compressão do tempo, né, a urgência, a ameaça à vida e necessidade de postura organizacional não rotineira, planejamento analítico especial, né, que é a capacidade também de implementação, e considerações legais especiais. A imprevisibilidade, ela consiste no fato de que pode acontecer a qualquer pessoa, instituição, em qualquer lugar, em qualquer hora. Essa característica ela não está obrigatoriamente associada à possibilidade do acontecimento, né? Por exemplo, uma rebelião no presídio, ela é possível de que a gente pense que possa acontecer, mas eu não sei quando ela acontece. E isso é a imprevisibilidade. Então, imprevisibilidade não se confunde com impossibilidade, porque existem coisas que são plenamente possíveis, eu sei que pode acontecer, mas eu não sei se vai acontecer e nem quando vai. Então, isso é a imprevisibilidade, né? Ah, é recorrente as autoridades serem surpreendidas pela deflagração de uma crise sem que haja tempo para minimizar seus impactos, nem preparação para enfrentá-la. Então, a imprevisibilidade, ela pega geralmente na surpresa, né? Por isso que é tão importante você se preparar sempre prevendo eventos, né? Porque se eles acontecerem, a gente está melhor preparado para lidar com esses impactos aí da surpresa. A compressão do tempo. Embora as crises possam durar vários dias, e tem crises que duram vários dias, a gente já viu isso na televisão, né? Sequestros, enfim, os processos que decidem, né, os processos decisórios que envolvem discussões para adoção de postura no ambiente operacional devem ser realizados em curto espaço de tempo. As ocorrências de alta complexidade impõem às autoridades policiais responsáveis pelo seu gerenciamento urgência, agilidade, rapidez nas decisões. Quando se trata de crise provocada por tomador de refém, sequestradores e terroristas vão usar a compressão do tempo a favor deles, porque eles jogam as, as exigências deles exigindo os cumprimentos com o tempo. Eu vou dar 1 hora para que chegue até a mim, sei lá, 20 garrafas de água. Estou dando exemplo, tá, gente? As exigências são as mais variadas. Então, a compressão do tempo, às vezes, ela é usada pelo PEC a favor dele e contra a polícia. E a polícia cabe trabalhar com esse prazo com a maior velocidade de raciocínio possível, tendo autocontrole, evidentemente, né? E o conhecimento técnico profissional para administrar justamente isso. Porque quando você está sob pressão, sua capacidade de raciocínio ela é prejudicada. Então, quanto mais eu estudo, quanto mais me preparo, mais essa compressão do tempo não vai ser um fator contra mim, né? No caso policial. A compressão do tempo refere-se ao caráter emergencial de uma crise na medida em que há o iminente risco de vida e, portanto, necessita de toda agilidade e presteza para mobilizar os recursos necessários e adotar as medidas preliminares apropriadas. Né? Quando a gente fala da compressão de tempo, a gente está intimamente ligando isso ao risco de vida, né? Porque se não tivesse ninguém, né, com risco de vida, não era tão importante assim. Óbvio que você desprender policiais, parar toda uma cidade, fazer isolamento, a gente tem que resolver isso o mais rápido possível também. Mas a vida ela está diretamente ligada a essa presteza que tem que ter em relação a administrar o tempo de uma crise, né? Neste particular, é evidente que o organismo policial que não se encontra devidamente qualificado e estruturado vai enfrentar grandes dificuldades, quer por ações impróprias ou por falta de recursos estruturais necessários. Fundamentalmente, o improviso conduzirá os agentes públicos envolvidos em uma crise ao fracasso, o que inevitavelmente vai resultar na queda de credibilidade das instituições. É o que eu falei. Quanto melhor preparada eu estou, menos risco eu tenho de tomar decisões erradas e de fracassar no resultado do desfecho da crise. E se uma crise ela é fracassada no seu desfecho, nós sabemos, até por experiências que nós já temos da mídia, né, e alguns aqui talvez tenham até experiências pessoais, que a instituição fica em descrédito, né? Porque você acaba sendo. A gente, quando já está preparado, a gente já é desacreditado, né? Você imagina
quando você está num evento onde se exige ali conhecimento específico e uma coisa acontece errado, né? A morte, às vezes, da vítima, do refém e tal. E aí a mídia vem em cima e a sociedade também, então ela causa um descrédito muito grande nas instituições. A ameaça à vida sempre se configura como elemento de um evento crítico decisivo e, dentre as características da crise, a ameaça à vida ela é a que mais demanda preocupação das agências de aplicação da lei, né, em relação ao seu preparo para administrar os eventos críticos, ainda que a vida em risco seja a do próprio perpetrador, porque dentro de um evento a gente sabe que a vida tem que ser preservada, independente se da vítima, se do perpetrador, do policial envolvido, de todos os envolvidos nesse evento, né? E ainda que essa vida, inclusive do perpetrador, seja, por exemplo, de um suicida ou de um criminoso altamente perigoso. Então, independente de quem estiver no cenário, a vida de todos ali é algo a ser preservado. Conforme consta na doutrina do FBI, por exemplo, se uma pessoa ameaça se jogar do alto de um prédio buscando suicídio, essa ação é configurada como uma crise e ainda que não existam outras pessoas envolvidas em risco de vida. Apesar de que aqui, quando se trata de suicídio, existem pessoas que vão estar intimamente ligadas aí no resgate dessa pessoa, que também podem correr risco, óbvio, né? Mas aqui, num cenário isolado, a única pessoa que está correndo risco de vida é o suicida. Mas ele também deve ser preservado e encarado como uma situação de crise, sim. Dessas características, é importante salientar que a ameaça de vida configura-se um dos componentes essenciais do evento crítico. Então, em um evento crítico, vai necessariamente ter ameaça de vida. Essa ameaça reporta-se ao próprio fundamento existencial dos órgãos policiais, uma vez que a eles recai a responsabilidade de preservar a ordem pública, a incolumidade das pessoas, essa garantia fundamental, né, fundamenta a possibilidade de o Estado, através de seus agentes, praticar atos sustentados no excludente de criminalidade da legítima defesa de terceiros, né? Porque a gente sabe que, em determinados momentos, vai acontecer da polícia ter que tomar uma atitude para resolver a crise, que às vezes inclusive, eliminar uma vida, que é quem se tenta preservar que é o que se tenta preservar a todo momento. Então, ela estará legalmente constituída, será constituída de legalidade, né, no excludente de criminalidade, que seria a legítima defesa de terceiros. Então, às vezes, para preservar a vida de um terceiro, que é uma vítima, um refém, e de outros que não estão ali por vontade própria, pode ser que quem está ali por vontade própria, que é o perpetrador, sofra aí as consequências, pagando inclusive com a vida. A necessidade de postura organizacional não rotineira. Todas as características essenciais de todas elas, talvez essa seja a que mais contribua para o bom desempenho no momento de estresse no processo de gerenciamento da crise. O conhecimento da doutrina e o treinamento adequado, eles podem mitigar os efeitos do estresse sobre o evento, né, no evento ao administrador de crises. Profissionais bem treinados e habituados com o estresse se tornam tecnicamente mais eficientes. Então, a necessidade de uma postura organizacional não rotineira nada mais significa que as organizações que estão ligadas diretamente a eventos com crise têm que se preparar. Tem que ter treinamento constante, tem que promover cursos e tem que estar sempre estudando casos, porque as coisas vão mudando, cada caso, obviamente, é um caso, e sempre vão ter suas peculiaridades, mas tem que estar em constante treinamento. Não dá para achar que fez um treinamento e aquilo é uma rotina de não está acontecendo nada, vamos ficar quieto. Não, não pode ser. A gente fala que não pode ser o convencional, né? Tem que estar sempre atualizando, imaginando, se antecipando, prevendo, né? Mesmo que difícil, claro, prever, mas tem que estar sempre em constante busca de como solucionar crises com menor tempo, com menos impacto, com maior inteligência emocional, com gerenciamento melhor, com pessoas preparadas e não só pessoas, né? Todo um aparato técnico e físico também, né? De material, enfim.
Planejamento analítico especial e capacidade de implementação. É importante salientar que a análise e o estabelecimento de estratégias durante o desenrolar de uma crise estão vinculados a fatores atípicos e excepcionais. A insuficiência de informações, a intervenção da mídia, tumulto das massas, o comportamento exaltado que acontece numa crise, interferências externas, as deficiências estruturais que a gente fatalmente enfrenta e conflitos de competência na hora da crise são fatores determinantes que pressupõem uma análise detalhada e criteriosa de decisões a serem adotadas. Então, tudo isso influencia diretamente nas decisões que vão ser tomadas para que aquela crise seja resolvida. Outro aspecto que conduz à necessidade de um planejamento analítico especial é a condição do perfil comportamental das pessoas envolvidas diretamente em uma crise, que vai sofrer profunda modificação, né? E necessita de aporte especializado para que as decisões mais acertadas sejam tomadas. E por esses fatores contraproducentes envolvidos, se constata a importância do preparo e treinamento prévio. Então, todo o efeito externo que uma crise causa, que a gente viu aqui, efeito das massas, comportamentos exaltados, a insuficiência das informações naquele momento, intervenção da mídia que atrapalha pra caramba, enfim, tudo isso. Mas a conduta de quem está sendo perpetrador, qual é a natureza daquilo? É um indivíduo altamente perigoso, é um emocionalmente perturbado, é um doente mental, né? E aí, enfim, tudo isso vai é, interferir e fazer com que as pessoas precisem se preparar ainda mais e terem treinamentos ainda mais eficientes e constantes, porque isso faz diferença na solução da crise, na compreensão do tempo, no sucesso das negociações, no sucesso de como vai se solucionar a crise, enfim.